Então, vamos dar início. Bom, nós somos o Grupo Beatitudes, uma comunidade cristã. Trazemos aqui palavras, estudos, testemunhos, voltados para a família, voltados para um crescimento pessoal, voltados para um crescimento na casa, tá? Para reestruturar. E diante disso, eu vou trazer aqui uma palavra para os irmãos, em Salmo 89, verso 14, que diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Glória ao Senhor. Em Isaías 30, no versículo 18, diz assim: mas o Senhor ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar a sua compaixão, porque o Senhor é um Deus justo e fiel. Felizes são todos aqueles que nele esperam. Glória ao Senhor Jesus. Feliz é aquele em que espera no Pai. Glórias a ti, Senhor. Todo testemunho é para mostrar o que Deus fez nessa vida, o que Deus está fazendo nessas vidas, nessa família, nessa casa. Tem um louvor que diz assim, ó: sei que os teus olhos estão sempre atentos e permanecem em mim. E os teus ouvidos, glória a Deus, são sensíveis para ouvir o meu clamor. Aí ele continua dizendo: eu posso até chorar, mas a alegria, ela vem com o amanhecer do dia. Mas a alegria vem no amanhecer do dia. A esperança para aquele que crê no Deus Altíssimo, a esperança para todo aquele que crê no poder e no governo de Deus. Esse mesmo louvor, ele diz que ele é Deus de perto e não de longe. E ele não muda, ele não é oscilante, ele é constante. E isso já faz mais de 2000 anos que ele enviou o seu filho e diz: eis que eu comprei a tua vida, a tua salvação, o teu caminho com sangue e sangue de cruz. Ele é o nosso Deus de promessa. E o Senhor tem uma promessa sobre você, uma promessa sobre a tua família, uma promessa sobre a tua casa. E ele não é homem para prometer e não cumprir. Mas ele é o nosso Pai, o nosso Deus altíssimo, soberano, soberano. Nosso Deus maravilhoso, grandioso, que traz sobre a minha vida, sobre a tua vida, cumprimento de promessas. Ei, não desanima não. Deus tem uma promessa sobre ti. E Ele coloca os olhos sempre sobre você nas suas orações. Amém? Quero orar por você agora, tá bom? Pai querido amado, obrigada, Senhor, por todos os benefícios, por tudo que Tu faz, Pai amado, sobre nós, na nossa vida e na nossa caminhada. Nós te damos graças e louvor, Pai amado, porque conseguimos fazer com que os nossos olhos fossem abertos no meio da dor, mas estamos aqui com os olhos abertos para Ti, olhando para Ti, olhando para o Altíssimo, olhando para aquele que é maravilhoso, soberano e poderoso. Obrigada pelo teto, obrigada pela roupa, obrigada, Senhor, pelo mantimento. Obrigada, Senhor, porque somente Tu, Pai amado, é capaz de romper, Senhor, romper com o inferno, romper com as artimanhas, com as mentiras, e tratar individualmente com cada um, com cada visão, com cada casa. Tu, ó Pai querido, que és Senhor soberano, bondoso e longânimo, Tu tens feito grandes coisas na nossa vida, Tu tens feito grandes coisas na nossa caminhada, e por esta razão, Senhor, por toda essa dor, por todos esses pontos, Pai amado, que já foi citado, nós te damos graças e louvor. Que seja feita a Tua vontade,
dentro do teu tempo. Prepara-nos para receber, Senhor, a bênção da família reconstituída, debaixo do teu governo, debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Posso ouvir um glória dos irmãos? Glória a Quem Deus. Amém, glória a Deus, Amém. aleluia. glória, glória, aleluia, irmãos. Aleluia. É tempo de se alegrar por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. É tempo de acreditar nas promessas do Pai. Não é tempo de voltar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar na boca do leão o mel que está lá dentro. Não, não, não. É tempo de seguir em frente nas promessas e acreditando, crendo verdadeiramente que o Senhor Jesus, ele não foi uma metade para a cruz. A nossa família também não vai ser por metade. O Senhor foi por inteiro para a cruz do Calvário. E nós estamos aqui para fazer esse cumprimento por inteiro na presença do Senhor. Amém? Minha irmã Maiara, tá por aí, minha irmã? Tá ouvindo? Ô, Glória, tô te ouvindo sim, princesa. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Minha irmã, a palavra fica com a minha irmã agora, tá? Você trazer o testemunho, alimentar o coração, dar esperança para aquele que está entristecido. E aqueles que tiverem perguntas, tá, irmãos? Coloca aqui no chat, que na medida eu vou passando para a irmã, que é para não interromper o mínimo possível, tá? E eu vou ficar por aqui, viu, Mayara? Qualquer coisa é Amém. só chamar. Tá bom, Fica à amém. vontade. A parte do Senhor. Então, eu tenho um caderno, né, no qual eu escrevi quase o começo todo do meu deserto. Só que se eu for ficar olhando por ele, eu vou acabar me perdendo, né? Então, na verdade, eu já passava um deserto dentro de casa com meu esposo. Só que eu não sabia, sabe? Eu estava afastada da presença, estava conhecendo pessoas novas. A gente morava no Rio de Janeiro, e aí nos mudamos para cá, para São Paulo. Então, conhecendo outras pessoas, aí comecei a trabalhar aqui, fui me envolvendo com bebida, com essas coisas, já não queria mais saber da presença do Senhor, né? E tudo mais. Então, com isso daí, a gente foi começando as discussões dentro de casa, foi começando a abrir as brechas, né, para o inimigo, sendo que eu estava tão cega espiritualmente, tão cega, que eu não estava enxergando, sabe, o que estava acontecendo à minha volta, que a minha família estava se afastando, que cada vez mais estava aumentando as brigas dentro de casa com meu esposo. Até que veio uma irmã lá do Rio de Janeiro, né? E ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, eu não sei como é que você tá com seu esposo, sendo que Deus me incomoda muito para me poder falar com você. Ele manda você fazer um propósito pelo seu casamento. Aí eu ainda virei para ela e falei, mas por quê? Ela falou assim, você agora não vai entender, mas lá na frente você vai entender. Eu não precisa fazer não, que não tá tudo bem, tá tudo numa boa. E não fiz o propósito, gente. Eu não fiz. Passou 2 anos que a irmã me entregou isso daí. As coisas já estavam indo de mal a pior. O meu esposo, assim, ele não saía, o meu esposo, ele não bebia. Era do trabalho para casa, de casa para trabalho, sabe? É, Sendo que tinha pequenos erros nele que eu queria que ele mudasse, ele não mudava. E ficava naquela assim, só vou mudar se você mudar. Não, se houver mudança em você, eu vou mudar. E sempre batia na mesma tecla. Até que eu comecei a sair com a minha patroa para beber, ficava a madrugada fora, cheguei a dormir Mayara, fora de mas, Mayara, ele casa. seguia você para beber, para sair? Ele ia Não, junto? eu ia Como é que era? sozinha. Ou os dois tinham se afastado já da presença? Não, assim, a gente se conheceu na igreja. A gente congregava junto, a gente era da igreja. Aí viemos morar para cá em São Paulo. Como eu não conhecia muita coisa aqui e o trabalho dele é bem puxado, é assim, ele foi se afastando primeiro, né? E depois, logo em seguida, eu me afastei também.
E quem Ah, começou a sair, a beber, fui eu. E, tipo, ele não bebia nada, era de casa pro trabalho, ele não saía pra noitada, pra nada. Quem começou a sair fui eu, quem começou a ir pela cabeça das outras pessoas fui eu. Teve vezes que, tipo assim, que eu saía com a minha patroa pra beber, ele tava em casa. Entendeu? Ou então, da outra vez, ele chegou em casa, eu não tava. Ele me mandou uma mensagem: cadê você? E eu, tipo, desliguei o celular para não falar com ele, eu bloqueava ele no WhatsApp. É assim, quando eu tava longe, eu queria estar perto. Mas quando a gente estava perto, eu queria que ele ficasse longe, sabe? Teve vezes de eu estar na sala, ele chegava em casa do trabalho cansado, aí ele me chamava pra gente ver um filme. Eu não ia. Falava assim, sai de perto de mim, eu não quero você aqui. Vai pra lá, vai ver você sozinho. Aí tipo, ele todo amoroso, né, com aquele jeitinho dele. Ai, vamos ver um filme. Faz a feira, vai na feira comprar alguma coisa pra gente almoçar. Eu não quero, vai você, que não sei o quê. Sempre arrumando briga, arrumando discussão, e isso cada vez mais afastando a gente, né? Só que pra mim, tava tudo normal. E eu falava assim, se ele quiser se separar, tudo bem, porque eu não gosto mais dele, eu não quero mais ficar com ele. Então, se ele não quiser mais, não der mais certo, pra mim, tanto faz. E com isso mas vinha essa sua brigas, mais saída brigas. que você ia, você traía ele na saída, coisas Sim, assim, já ou não era aconteceu. só. Já Ah, tá. aconteceu. Era pacote completo, era, Maiara? Era. Teve Tá vezes bom, entendi. dele tá em casa e, tipo assim, eu tá conversando com outras pessoas no telefone, sabe? Com ele em casa. Aham, E no quarto, eu na entendi. sala conversando com outras pessoas. Então, tipo assim, eu aprontei muito, sabe? Eu tava totalmente errada. Só que eu Aham. sabia assim, que eu tava em desobediência, que, tipo assim, que não era aquilo dali que Deus queria pra mim. Só que até então, quando a gente tá cego pelo pecado, né? A gente não tá nem aí pra nada. Vai levando a vida achando que tá fazendo tudo certo, né? E eu era dona da razão, tinha que ser do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, não dava, não quer. Não, não quero, então não. Já falava com ele gritando. Aí até que chegou uma fase que eu não fazia mais nada pra ele. Eu não lavava mais a roupa dele, eu não fazia mais comida para ele, eu já não fazia mais nada. Ele chegava em casa cansado do trabalho e, e aí ele falava: você não vai fazer comida? Não, faz você. Se você quiser, você vai lá e você faz. Eu tô cansada, eu também tava trabalhando. Falava assim, sabe? Bem seca, bem rígida com ele. E quando ele me ligava no celular assim, eu às vezes Era, estava no é o que trabalho. se chama o repúdio, né, irmã? Isso, isso. Quando ele me ligava que eu estava no trabalho, eu desligava o telefone para mim não falar com ele. Nossa, Ou então, quando ele me mandava mensagem, eu falava assim: você já vai começar? Vai começar? Ia lá e bloqueava, tirava ele dos meus status. Teve uma época aí que tava na modinha do TikTok, né, gente? E aí, até em live de TikTok eu participava, pra vocês terem noção, me maquiava toda e ia participar em live de TikTok para conversar com outras pessoas. Para vocês verem como eu tava totalmente cega, totalmente nossa. deixando o inimigo usar a minha vida, né? Para destruir o meu lar. Aí veio a pandemia, não demorou muito. Como eu trabalhava na época, a gente tem 3 filhos juntos, né? As minhas crianças foram Qual, morar. qual a idade das crianças, Maiara, A minha menina tem na época 10 do deserto? anos, o meu menino tem 8 e o meu mais novinho tem 5. Aí Aham. as minhas crianças foram morar na chácara, né? Numa chácara que a avó do meu esposo tem. Eles foram morar para lá e eu fiquei aqui, o meu esposo aqui. E eu trabalhava muito, na época eu trabalhava numa pastelaria, né? E trabalhava de manhã, chegava em casa só de noite, e meu esposo trabalhava de noite. Então a gente quase não se via. E quando a gente se via, era briga, né? Era aquela briga toda hora, então praticamente assim, meu esposo ele estava meio que sozinho, porque eu não fazia nada para ele. E quando ele vinha me procurar também para ter relação, eu era bem seca, eu falava para ele que eu não queria, inventava que estava com dor de cabeça, inventava que estava com cólica, inventava que estava com menstruada, que estava estressada, que não dava tudo isso, né? Para não ter nenhum tipo de relação. E com isso daí foi desgastando, desgastando, Ah, até
Até que teve uma vez que ele saiu e ele não voltou para casa. Aí eu peguei, eu achei aquilo dali estranho. Sabe quando aquilo dali, tipo, você meio que desperta? Tipo, o que que tá acontecendo? E aí eu peguei, eu liguei para ele não Como me você anda meu atendeu. fantoche, né? É Oi? como se fosse um fantochezinho. É como se ele fosse para você um fantoche, um boneco, que você, na hora que você queria, estava sempre ali, aí no dia que não estava, estranhou, né? Isso. Aí ele pegou, aí eu liguei, ele não atendia, ligava e nada, ele fora de casa, eu no trabalho agoniada. Foi quando ele pegou, ele me mandou uma mensagem. Aí ele virou pra mim e falou assim, ué, pra que que você quer saber onde eu tô? Você não se importa? Aí eu virei pra ele e falei pra ele assim, mas você dormiu fora de casa, você não falou nada. Aí ele falou assim, você tá preocupada com isso aí agora? Aí ele pegou e, tipo assim, não falou mais nada, sumiu, né? E aí foi quando ele falou que queria conversar comigo, mas até então a gente não conversou, que ele tinha chegado em casa tarde. E com isso foi levando, até que a gente teve uma conversa. Aí eu peguei, falei que eu ia mudar, ele falou que ele ia mudar e tudo mais, e tá bom. Só que aí ficou naquela de novo, de enquanto eu não ver a mudança dele, eu não vou mudar. Enquanto eu não ver a mudança dele, eu não vou mudar. Até que ele foi se afastando de vez, e aí parece que as escamas dos meus olhos foi começando a cair, sabe? E ele começou a beber, ele não bebia, ele começou a beber, ele começou a sair, ele começou a chegar em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e começou a dormir fora. E começou a levar o celular para dentro do banheiro, começou a ficar muito com o celular, mas até então a gente já não, quase nem tinha nada. A maioria das vezes ele dormia em quarto separado, ou então um dormia virado para um lado, o outro dormia virado para o outro. E aí até que ele pegou, falou que para mim esperar ele chegar do trabalho em casa, que a gente iria conversar. Nisso deu 10 horas nada, deu 11 horas nada, quando deu meia-noite, eu comecei a chorar. Eu chorei, aí foi a primeira vez, depois de muito tempo afastada, eu dobrei os meus joelhos no chão e eu chorei, feito uma criança, perguntando a Deus por que que aquilo dali estava acontecendo comigo. Parecia que eu estava sentindo, sabe, o que iria acontecer. E aí eu chorando, fui dormir. Quando foi 3 horas da manhã, ele chegou, e aí eu tava brava, porque ele não tinha chego para conversar. E aí ele me chamou, ele virou para mim e falou assim: "Vamos conversar agora?" Aí eu virei para ele e falei: "Não tem conversa." Aí ele: "Então você não quer conversar, né?" Eu falei: "Não." Ele foi lá, tirou a aliança. Ele falou assim: "Então acabou, não tem mais jeito. Vai viver tua vida, que eu vou viver a minha vida." Aí eu pensei que era só mais uma briga e foi quando ele virou pro outro lado, foi quando ele pegou, virou pro outro lado. Ou então ele virou para mim e falou assim: "Se você não quiser dormir aqui, você vai pro outro quarto." E aí eu vi que ele tava seco, tava falando sério. Aí eu peguei, virei pra ele e perguntei o que que era aquilo, por que que ele tava fazendo aquilo, né? Aí ele virou e falou assim, agora você quer conversar? Aí eu virei pra ele e falei assim, você marcou tal horário? Aí ele, você não se importa com o horário que eu chego, que eu faço, que eu tô deixando de fazer. Aí ele pegou e falou assim, quando eu chego perto de você, você parece que você tem nojo de mim, parece que você tem raiva de mim. Ó a cara que você me olha, ó o jeito que você me trata. Aí ele pegou e falou assim, você não tá vendo que a gente não dá mais certo? É melhor você viver a tua vida que eu vou viver a minha vida, não dá mais. Aí eu peguei, fui abraçando ele, sabe? Não, não é assim. Não sei. Quando foi no outro dia, eu não fui trabalhar, mandei mensagem para minha patroa chorando, conversei com ela, e aí ela pegou, não, tudo bem, mas fica em casa. Aí eu peguei e fiquei em casa para mim tentar conversar com ele. Foi quando eu tomei aquele banho, aí fui chamar, acordar ele. Ele já estava me olhando com um olhar de raiva, com um olhar de repúdio. E eu fui encostar nele, aí ele virou para mim e falou assim: não encosta em mim, você tá me deixando com raiva. Aí eu falei para ele: o que que você tá me olhando assim? Aí ele falou assim: de tanto tempo que a gente passou junto, essa é a primeira vez que eu me sinto frio com você. Eu não consigo encostar em você, eu não consigo falar com você, eu não consigo ficar perto de você.
Essa foi as palavras que eu ouvi dele, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, tanto tempo eu insistindo, eu falando com você, eu tentando, e você nada, e você sempre do seu jeito, distante, parecendo que tá com nojo de mim, não chegava perto de mim, eu não quero mais. Aí eu virei pra ele e falei assim, tem outra pessoa? Você tá com outra pessoa? Porque não tem lógica você fazer isso. Do nada você fez isso? Aí ele virou pra mim e falou assim, não é do nada. Olha quanto tempo isso já vem acontecendo. Aí eu falei assim, tem alguém no nosso meio? Fala, vamos mudar nosso casamento. Aí ele virou pra mim e falou assim, você está atrapalhando há muito tempo, o que já era pra ter acontecido. Aí eu peguei, comecei a chorar, aí ele falou assim, você tá chorando agora por quê? Bem seco, ele tava bem seco, olhando com um olhar de repúdio. Não adianta mais você chorar, não adianta você fazer mais nada, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, sai daqui, eu quero dormir, eu quero descansar. Aí pegou, aí ele ligou pra É um avó, ligou pra... problema como eles ficam assim, frios, né? E Sim, secos nas palavras, né? Não tem nenhum sentimento, totalmente, nenhuma e eles falam empatia. de um jeito como se eles tivessem Se o certeza. ano, o ano que você viveu com essa pessoa, às vezes tem gente que, em restauração de casamento que tem 17 anos junto, 20 anos juntos, né? E aí, na hora que começa o repúdio, nossa, são palavras assim cortantes, e Que eles dão assim machuca. sem misericórdia mesmo. Sem misericórdia, né? Incrível isso. A gente tem 10 anos juntos, né? 10 anos juntos, e eu vi ele falando que ele não me amava mais. Ele falava para os meus filhos que eu era feia. A sua mãe é feia, eu não gosto mais dela, né? E aí eu peguei, aí eu virei para ele e falei para ele que eu iria tentar salvar o nosso casamento. Aí ele virou para mim e falou assim: Ué, você tem fé em Deus? Pede para ele então. E não falou mais nada. Aí depois que ele ligou para todo mundo, que ele falou, aí ele me ligou, porque até então eu tinha falado que eu ia embora pro Rio, né? Ah, eu vou embora pro Rio de Janeiro, eu vou embora pro Rio de Janeiro, você vai ficar aqui, que não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou que se eu fosse embora pro Rio, tudo bem. Só que eu não iria levar as crianças. Aí eu peguei, eu pensei melhor, eu falei assim, não, não vou embora. Aí ele falou assim, eu não vou sair agora do apartamento, porque a gente saiu do Rio, viemos morar no apartamento da avó dele. Aí depois de uns 3 anos por aí, a gente deu entrada no apartamento, sendo que estava um empecilho danado para a gente poder conseguir dar entrada nesse apartamento. Quando veio essa história todinha da separação, depois que eu me posicionei, tipo, o apartamento saiu. Como você vê que é espiritual, sabe? Então a gente veio, aí ele pegou, ele falou assim para mim, eu não vou sair agora, porque por causa das crianças, mas depois que você for para o apartamento com as crianças, eu vou sair de casa, eu vou viver a minha vida. Aí eu peguei e falei para ele, tudo bem. Sendo que não deu nem uma semana para ele começar a catar as coisinhas dele, sabe? Ele já não Nossa, parava é bem mais aqui, ligeirinho, mas tem deles que vai mais rápido, viu, Mayara? A mas irmã Eliane está dizendo aqui, ó, que passou 23 anos com a pessoa e ouviu horrores. A irmã Márcia está dizendo aqui, vive 24 anos, olha só. E ouviu também palavras ruins, peso. Nossa, meu Deus do céu. E para é, quando é para sair, irmão, não tem filho, não tem. não tem nada que Endurece segure e não eles. quer, não quer nem saber, não. Quer nem saber, não. Eu já Foi vi pessoas, testemunhos de pessoas que, com relação a bens, nossa, a irmã não tinha onde ficar, só estava naquele apartamento e mesmo assim não teve jeito, botou para fora mesmo do apartamento, nessa história de divisão. A irmã Nordélia aqui, 27 anos, mas irmã Nordélia, eu creio no meu Deus Altíssimo, que em breve é ela que vai estar trazendo o testemunho dela. Para a honra e glória em do nome Senhor de Jesus. Mas Jesus. quando vão sair, irmão, é assim, ó, do paybook, sem dar satisfação, viu? Isso é verdade. Aí ele pegou, ele saiu, não passou nem 2 semanas, a minha sogra me liga. Foi o aniversário da irmã dele, sendo que antes disso eu mandei uma mensagem para a irmã dele, conversando, perguntando se ela sabia que ele estava com alguém, se ele estava com alguém, porque ele tinha feito as coisas dele, porque não sei o quê, que não sei o que lá. Aí ela virou para mim e falou que se fosse de Deus que a gente iria voltar, e que eu estava errada, que a gente espera perder para poder correr atrás, é,
que se realmente Deus quisesse, lá na frente iria fazer a gente voltar de novo, um monte de coisa, né? E eu chorando ali, pedindo pra ela, mas me fala, só quero saber, ele tá com alguém, ele tá com alguém. E ela não falou. Quando foi no outro dia, minha sogra me liga, falando que ele tava lá no Rio de Janeiro com uma mulher. Ali, pra mim, pronto, acabou meu mundo. Eu comecei a chorar, minha sogra chorando no telefone, falando assim, você continua sendo minha nora, eu gosto muito de você, mas ele tá aqui no Rio com outra mulher, veio para o aniversário da irmã dele, trouxe essa mulher para cá, eu não sabia de nada, mas não conta para ninguém, não. Gente, só que eu tava com a minha estrutura tão abalada, eu tava tão acabada, eu não sabia o que fazer, que eu liguei pra avó dele, não, eu liguei pra tia dele, eu falei, que ele tá lá no Rio com outra mulher, que por que que ele fez isso, que não sei o que, tava me sentindo traída, mas até então eu era certa, na minha cabeça eu ainda tava, era dona de si, era certa, ele que tinha errado, era tudo culpa dele, entendeu? Eu não merecia passar por aquilo dali, ele estava sendo o cafajeste da história, ele que estava fazendo tudo errado, e aí eu pegava Bem igualzinho essa conversa, né? é, É bem igualzinho a mas a minha irmã, como história. é o testemunho Gente, do é muito pessoal, parecido. é sempre as mesmas coisas, né? Não é? Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Assim como a gente, às vezes, tá tudo errado em nós e a gente tá ali, dono da verdade, levanta a bandeira, não, eu sou, não, tá errado comigo, não tem nada errado comigo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro, menina, você começa a ver o tanto de coisa que não estava agradando a Deus, E que você vê que você você não é estava nada. fazendo, né? Exatamente. Aí eu peguei, falando um monte de coisa e tudo mais, foi quando a bomba estourou para todo mundo, né? Todo mundo já ficou sabendo, aí mesmo que ele já assumiu, aí ele falou umas mentiras, né? Falou que a gente já não tinha quase relação, que já fazia meses que a gente não tinha mais nada, estava vivendo de aparência e tudo mais. Aí tudo bem, foi uns 6 meses no total de repúdio, que ele me repudiava. No começo, com 2 meses, de 1 a 2 meses, eu chorava muito. Eu pegava o pouquinho de roupa dele que ficou em casa, eu ajoelhava, a minha oração era, Deus, traz de volta. Só era assim, chorando em cima da blusa. Por favor, traz ele de volta, traz o meu marido de volta, que não sei, eu preciso dele, o que é que eu vou fazer da minha vida? Chorando, chorando, era aquela oração desesperadora, sabe? Aquela oração de dependência emocional, né? Essa é a verdade. Saudade até da roupa suja, né, irmã, para lavar. Isso, eu lavo as roupas dele, era assim mesmo. Eu lavo, eu passo, Senhor. Eu vou Passo. cozinhar, Senhor. Aí ficou um bom tempo eu orando assim, até que eu comecei a procurar uma igreja para mim poder estar indo, sabe? E parece que todo mundo se afasta da gente quando a gente entra no deserto, sabe? Eu fiquei sem ninguém, ninguém me mandava uma mensagem, não conversava com ninguém. No começo foi só choro, 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 tristeza. Todos os meus amigos que estavam ali comigo, né? Que eram amigos de curtição, sumiu todo mundo, não tinha mais ninguém. E eu vivendo aquela dor, só traz de volta, traz de volta, traz de volta. Até que eu achei uma igreja, sabe? Aí eu comecei a ir, e com o tempo a minha oração começou a mudar. O Espírito Santo começou a me mostrar onde eu estava errando, sabe? É, ele me pedia para me fazer Quanto uma tempo de feira. deserto, Mayara, você ficou? Fiquei 11 meses no deserto, quase um ano. Beleza. Aí ele pegou e aí eu ficava assim, eu poderia ter feito uma comida aqui para ele, poxa, mas eu poderia ter lavado, mas por que que eu não passei a roupa dele? Nossa, eu reclamava disso, mas não precisava, tipo assim, começou a me mostrar, né? Onde é que eu estava errando, as coisas que eu estava fazendo de errado, e aí eu comecei a mudar minha oração. Aí eu falei assim, Senhor, eu não quero mais pedir para o Senhor trazer ele de volta. Eu quero pedir a minha cura, eu quero pedir a minha transformação, a minha libertação. Eu quero ser uma boa mãe para os meus filhos, eu quero ser uma boa esposa, uma boa dona de casa. Porque até então, nem para os meus filhos eu ligava, os meus filhos estavam longe de mim. E para mim,
tava tudo numa boa, tudo normal, sabe? E eu comecei a ver que o trabalho não era mais importante, o dinheiro não era mais importante, sabe? Comecei a ver que a minha família era importante. E aquele amor que eu não sentia pelo meu esposo, eu comecei a sentir um amor tão grande por ele, que eu não sei explicar. Porque no começo eu tinha repúdio, eu não queria ter ele perto de mim, eu queria ele longe. Mas depois, quando isso tudo aconteceu, que as escamas começou a cair dos meus olhos, eu comecei a sentir sabe o amor de Deus por a gente, o amor ágape, o amor que tudo suporta, o amor que tudo espera, que tudo crê. Foi esse amor que eu comecei a sentir. Aleluia. Hoje eu passei esse versículo para uma irmã. Eu falei Então, isso para ela. confirmação. Confirmação. Sim. E aí eu peguei, comecei a sentir esse amor, foi quando eu comecei a focar em mim. Confesso que é difícil, é muito difícil, a gente querendo ou não acaba chorando uma hora ou outra, acaba entrando em desespero uma hora ou outra. Mas aí eu comecei a me posicionar, foi quando, o que eu falo, Deus ele envia a pessoa na hora certa, sabe? Aí até que ele enviou uma irmã, eu conheci essa irmã no canal de restauração do presbítero Walter, porque até então eu nem sabia que existia restauração de casamento. Eu nem sabia que existia restauração de família. Eu nem sabia que tinha canal para isso. E uma vez eu no YouTube, e eu não sei, eu não lembro como é que eu caí nesse canal, sei que eu caí nesse canal, e eu assistindo um testemunho, eu vi o número desse contato dessa irmã. E eu fui, chamei ela, foi quando ela me contou o testemunho dela, e ela falou assim, assiste o testemunho da minha filha também, porque a filha dela passou pelo mesmo processo que ela também no casamento. E aí eu assisti, foi quando eu peguei, eu conheci o canal, aí eu comecei a ver vários testemunhos, sabe? Conheci muitas pessoas passando pela mesma situação. Eu falei, caramba, eu não tô sozinha. Caramba, não foi só eu que errei, né? Aí foi quando eu comecei a conhecer mais outras pessoas, quando eu participei de um grupo, sendo que antes disso acontecer, é tanta coisa que a gente até esquece. Quando o meu esposo falou que ia sair de casa que não dava mais certo, isso foi, acho que foi numa sexta ou no sábado. Quando foi no domingo, eu estava na cozinha, eu moro em apartamento, aí tem a porta da área de serviço, né? Na porta da área de serviço, gente, tinha um bilhetinho branco. Eu fui pegar esse bilhete para ver o que que era. Aí estava escrito assim, ó, Gênesis 2:24. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ele se tornará uma só carne. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem. Até hoje eu tenho esse bilhetinho aqui. Eu falo que foi Deus que mandou ele para mim lutar pelo meu casamento, não desistir. Porque Aleluia. eu Glória a fui Deus. todos os dias nessa porta para poder ver se iria, né, ter nos outros dias. Não, só foi essa vez. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, calma aí. Tá vendo? Tá até meio manchadinho, mas eu tenho ele guardado. Deixaram na porta aqui da minha casa, na porta daqui do prédio de casa. E eu peguei, eu falei assim, bem, é um sinal de Deus, é uma resposta do Senhor, né? Para mim continuar lutando, para mim continuar buscando pela minha restauração no meu casamento. E aí foi quando eu conheci outras pessoas, aí eu conheci a missionária Andréia, a senhora conhece a irmã Carla, não conhece? Sim, conheço. Foi ela que me passou o seu contato. Isso, eu participei do grupo junto com ela. E essa missionária, ela é uma benção do Senhor na minha vida, porque no começo, a gente começou a campanha do Salmo 91. E assim, e a gente, querendo ou não, acaba ficando um pouquinho focada no esposo. Aí ela falou assim, vamos focar na cura de vocês, na transformação de vocês, na busca por vocês. E aí eu comecei, né, nisso junto com ela no Salmo 91. E eu tive grandes experiências, sabe, no Salmo 91, quando a gente começou essa campanha, eu sonhei que, assim, Deus dava sonhos reveladores, sabe, no qual tinha duas crianças, e para a criança nova renascer, eu tinha que tirar a criança velha de dentro de mim. E com isso eu tinha que ir para o hospital para eliminar essa criança velha para a criança nova nascer. E aí ele colocou o versículo sobre odres velhos em odres novos, vinho velho em odres novos. Veio essa passagem, né? E foi quando ele começou a falar que, assim, não adiantava eu
querer uma transformação com coisas velhas, né? Não adiantava eu querer ser uma nova Maiara com atitudes velhas, fazendo as coisas que eu fazia antes, sendo do jeito que eu fazia antes. E aí foi ele começando a demonstrar onde ele queria trabalhar dentro de mim, as coisas que ele queria fazer. E aí eu fiquei posicionada, eu comecei a voltar para a obra, comecei a querer me importar com as coisas dentro da igreja, sabe? Com isso a gente perde peso. A maravilha do deserto é que a gente perde peso, né? Devido a eu fazer muito propósito, muito jejum, era jejum começava meia-noite, entregava às 18 horas, fazia 3 dias de jejum de Esté, jejum só de água, cortava as coisas, estava totalmente voltado na palavra, em ficar lendo a Bíblia e tudo mais. Gente, e nada do meu esposo, era só repúdio. Quando ele me via assim na rua, ele mudava de lugar. Da outra vez, eu pegando o elevador, ele estava dentro do elevador. Quando ele me viu, ele saiu de dentro do elevador. Ele não me mandava mensagem, eu deixei ir, eu apaguei o número dele. Na época, eu era viciada em rede social, eu apaguei todas as minhas redes sociais. Eu fiz uma nova conta no meu celular. É uma boa, viu, essa história das redes sociais, viu, Mayara? Porque muitos ficam cutucando, procurando notícias lá nas redes sociais. Isso. Aí se frustra cada vez mais. Para mim não ver e não me machucar, eu preferi excluir. E assim, então eu peguei, eu apaguei minha conta mesmo, excluí ele do WhatsApp. E assim, quando tinha alguma coisa para falar relacionada às crianças, era com a avó dele. Não falava nada comigo, não era, então a gente não tinha contato nenhum mesmo, sabe? E foi por um bom tempo, foi 6 meses assim, sem contato nenhum. Foi só uma vez no comecinho, que eu tentei mandar mensagem para ele. Gente, eu nunca tinha feito aquilo. Aí eu resolvi mandar mensagem quando eu tava com saudade. Aí ele virou para mim e falou: vai se tratar, vai seguir tua vida, você tá mandando mensagem para quê? Eu tô em outra. Bem, bem, bem ríspido. Aí eu peguei e falei, tipo, não mandei mais, não falei mais Segue nada. tua vida, segue teu caminho, eu já segui, vai viver, me deixa em Tipo, paz. Essas falas, vai se né? tratar porque vai procurar um psicólogo, você é muito doida, muito louca, entendeu? Então vai seguir, vai seguir tua vida. Era assim. Aí foi quando eu fiquei posicionada, aí Deus começou a fazer a transformação na minha vida. Foi quando começou a vir os levantes, né? Aí no meu trabalho eu era assim com a minha patroa, com a minha ex-patroa. Aí ela já começou a falar que eu estava sofrendo uma lavagem cerebral. Você está sofrendo uma lavagem cerebral, você não é mais a mesma Maiara de antes, eu não te reconheço mais, você está ficando louca. Que aconteceu com você? Eu quero a Maiara de volta. Aí eu virei para ela e falei para ela, falei assim, então, eu tô a mesma, eu não mudei nada. Só que as coisas que eu fazia antes, eu já não sinto mais prazer em fazer, eu já não quero mais fazer. E aí ela pegou, ficou estranha comigo, e quando foi num sábado, ela me mandou mensagem falando que era para mim ficar uns dias em casa, que não era para mim trabalhar. Eu falei, pronto, acabou minha vida, agora o que eu vou fazer? Ai, calma aí, gente, que as crianças chegou aqui, eu só vou para um lugar, senão eles vão ficar fazendo barulho aqui, aí não vou conseguir falar, calma aí. Tá bom. Mas é isso mesmo, viu, Mariane? Quem nunca foi chamada de louca no deserto? Não, o bom, não, dentro de casa ainda, né? Quando tem o cônjuge está arrumando um quebra-galho fora do casamento, gente. Ah, você é louca, você é doente, você está inventando, você está vendo coisa. Não, que você não vai me passar das minhas amigas, né? Ah, você não pode fazer isso, você quer mandar na minha vida. Não, eu não tenho que lhe dar satisfação, você é doente. A fala é sempre essa. Você é doente, você é louca, e a gente vai só driblando, né? E o pior não é isso, vende a ideia que você realmente é louco. Ainda diz assim, olha, toma remédio controlado. E às vezes a gente está tomando exatamente porque o outro está deixando você descontrolar. E você está precisando ficar, né? Na linha reta, gente. Mas o deserto, ele, dentro de casa, eu acredito que assim, a pessoa que está lutando dentro de casa com o outro. Porque quando não está dentro de casa, aí você levanta a mão, você profetiza, você ora, você
sabe? Você guerreia, você batalha, levando a madrugada, mas quando o ser humano está aqui dentro da casa junto, aí, minha irmã, é um negócio Agora, que você segura, né? Até para quando você vai orar, você tem que ter sabedoria para poder não confrontar demais. E é por isso que muitas vezes o cônjuge volta e não está preparado ainda a casa. Aí como é que faz uma luta dentro de casa, né? Às vezes é bem mais complicado. Mas volta aí, Mayara. Manda ver. vocês conseguem me ouvir bem agora? Sim, estou te ouvindo, tranquilo. Amém. Até esqueci, gente, a parte que eu tava. Não tem... Agora, pronto, vai. Nós está falando da sua, Memória. que você teve que ficar em casa, que a sua patroa falou lá que você tinha que ficar em casa, dar um tempo. Isso. Aí, aí ela pegou, me deixou 15 dias em casa. Eu fiquei 15 dias em casa. Aí eu falei assim, pronto, e agora? O que que eu vou fazer? Sem trabalho, sem ninguém. A minha família mora no Rio, né? No Rio de Janeiro. Eu peguei e falei, pronto, agora eu tô sozinha. Não tenho mais ninguém por mim. Tô largada, tô sem filho, sem marido, sem ninguém. E é onde Deus coloca a gente sozinha no deserto para a gente ver, né? Que a gente não é nada sem Ele, sabe? Que precisamos dele todos os dias, que a nossa dependência vem dele, né? Que o ar que respiramos é dele, o trabalho é ele que abre a porta, é ele que fecha a porta. E foi isso que aconteceu. Aí foi quando eu fui para a chácara, onde estavam as crianças. Eu fui para lá, fiquei uns dias lá. E eu posso dizer que lá foi onde a minha intimidade com Deus aconteceu, né? Eu peguei firme na Bíblia, peguei firme nas pregações. Como eu não estava trabalhando nem nada, eu comecei querendo não, a olhar mais para as crianças, a dedicar mais para eles. Então foi quando eu começava a ver as pregações sobre batalha na mente. Aí eu já não via mais tanto testemunho, sabe? Eu que estava procurando em me libertar, em ficar bem. Na época ainda não tinha muita igreja aberta, devido à pandemia. Então eu fazia o meu culto em casa. Os louvores, a leitura da palavra, fazer tudo em casa, né? Foi quando eu peguei, aí e a gente estava firme com a missionária Andréia, né, fazendo o propósito dela. Foi quando eu estava assistindo um vídeo da missionária Camila Barros sobre batalha na mente, né? Aí foi quando veio a minha filha, e aí ela falou assim, ô mãe, Deus vai te honrar, viu, mãe? Deus vai te honrar. E aí eu peguei, ela só tem 10 anos, na época tá com 9 anos, né? E aí eu Mas o Senhor falei, eu usa, olhei para filha, ela assim, eu falei, amém. os pequeninos. Usa. Eu falei, amém. E aí, com isso, passei por um processo com ela, também, a irmã Carla até sabe, no qual, sabe quando você tem muitas coisas escondidas, muitas bagagens, é, você carrega muitas coisas ocultas, sabe? Muitos pecados, muitas coisas, e você não confessa, sabe? Você não fala aquilo, você não põe para fora, você não pede perdão, coisas que você Bem nem se claro, lembra né? mais. Então, Uhum. eu tinha muita coisa assim, sabe? E foi quando, como eu me posicionei, eu fiquei firme, o inimigo achou a brecha na minha filha. Então, ela ficou possessa, com 9 anos, né? Eu comecei a sentir ela Uhum. estranha, como eu fui lá para a chácara. Eu falo que Deus até me deu esse tempo para me poder ver, sabe, o que eles estavam passando. E aí eu peguei, eu fui para lá, eu comecei a sentir que ela estava estranha, meia depressiva, meio angustiada, sabe, meia de canto assim. E aí eu falei assim, nossa, ela não tá bem. Aí eu virei para ela e falei assim, teve uma vez de noite que eu falei assim, Fernanda, vamos orar? Aí sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, vou orar por quê, mãe? Se eu pedir tanto para ter minha família e minha família tá tudo longe, tudo distante.
quando ela falou aquilo dali, o meu coração partiu, sabe? Aí ela falou assim, eu tô orando e olha onde você tá. Você estava longe da gente. O meu pai foi para longe. Daqui a pouco os meus irmãos vão ficar longe. Eu vou ficar sozinha. Eu não vou ter ninguém. Será que Deus não está ouvindo? E aí o meu olho encheu de lágrima, né? E eu falei assim, Senhor, a situação que os meus filhos estão passando, eu não estou enxergando. Eu não estou vendo isso, sabe? E eu falei para ela assim, calma, tudo vai se resolver. Vai ficar tudo bem, vamos orar, vamos perseverar. E aí a gente começou a orar. Aí teve uma vez que eu virei para ela e falei assim, senti no coração de colocar a mão nela e ler o Salmo 91, né? Fui colocar a mão nela, fui ler o Salmo 91 e ela começou a ficar ofegante. Ela ofegante, com cansaço, com cansaço. Ela, ai mãe, eu tô tonta, tá me dando tontura. Aí ela levantou, eu falei para ela, senta na cama um pouco. Pensei que ia passar. Encosta a porta ali, Lorenzo. Só que não passou. Ela deitou para dormir, tudo bem. Quando foi no outro dia, de novo, do Salmo 91 que acontecia, sabe? E aí, quando a gente orou o Salmo 91 todo, que eu fui fazer a oração, foi quando ela ficou totalmente possessa. Ficou com uma força que não era dela, sabe? Uns gritos, um choro, algo desesperador. Eu não sabia o que eu iria fazer. Foi quando eu liguei para essa missionária que estava me ajudando em oração. E quando a missionária foi para o banheiro para poder falar comigo, fazer a oração, o espelho dela quebrou. Tipo, foi uma coisa muito, sabe, que você vê que era uma batalha mesmo espiritual. O espelho dela quebrou. E aí ela pegou, ela, filha, vamos orar, vamos clamar, não fica com medo, né? Porque se você ficar com medo é pior, não fica com medo, porque senão ele vai sentir que você tá com medo e o inimigo não vai sair. Ela, mas põe a mão na cabeça sobre a sua filha, vamos orar para o Senhor poder tirar tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está escondido, colocar para fora, porque tem muita coisa errada. E foi isso que aconteceu, foi quando começou um trabalho de libertação na vida dela. E você a gente também foi fazer começou a trabalho de fazer, libertação. Mayara, esse trabalho, porque a palavra do Senhor diz para a gente confessar, né, as nossas faltas. Você também começou a Foi, fazer esse trabalho, foi peso, de assim, crescimento foi quando ela me espiritual. perguntou. Foi quando ela me perguntou, aí eu peguei, eu falei para ela, eu falei assim, eu vou te contar tudo, o que eu fiz, tudo que aconteceu, tudo que eu não, até hoje não falei para ninguém, que eu, para mim estava tudo bem. Foi quando eu contei tudo para ela, né? Coloquei tudo para fora, falei tudo, aí eu pedi perdão, chorei, falei que estava muito arrependida de ter feito aquilo tudo, de ter errado, sabe? E foi quando começou o processo de libertação, tanto na minha vida, como na vida da minha filha. Aí ficou por um bom tempo assim, até que foi quando as coisas começou a se normalizar, né? Aí a minha patroa me ligou, me mandou mensagem falando para mim poder voltar a trabalhar. Só que até então eu não queria mais, porque eu estava perto dos meus filhos, sabe? Eu estava naquele momento de intimidade com Deus, aí eu já não queria mais voltar para o trabalho, já vi que o trabalho já não era, tipo, não precisava estar naquela dependência do só dinheiro e trabalho, só dinheiro e trabalho. Sendo que eu tinha que sustentar os meus filhos, né? Porque até então era só eu e eles. Aí eu peguei, conversei com essa missionária, eu falei E assim, o seu ela tá me cônjuge chamando. não ajudava. Não, não. É Quando ele outro dava problema, né, gente? Quando ele dava Nossa, assim, era uma coisa ou outra, era pouco, e ele achava que dava muito, e eu não tinha que reclamar, entendeu? Então, assim, eu precisava. Aí eu peguei e falei com essa missionária, ela falou assim, filha, vai que Deus vai mudar o protocolo, só faz a sua parte. Eu fui, quando deu uma semana, minha patroa me chamou, e ela falou que iria me colocar como gerente geral, iria abrir um outro ponto, iria me colocar de frente como responsável, né? E assim, Deus ele é tão bom que até no trabalho ele honra a gente, né? E aí eu sim. peguei, eu fui, aí isso aí aconteceu, aí eu fui trabalhar em outro lugar, já fiquei de frente tomando conta das coisas, né?
Aí eu já estava bem Glória a Deus. descansada, já estava dando o meu melhor, fazendo as coisas para os meus filhos, fazendo o meu trabalho, focando na igreja, focando na obra, focando em ajudar o próximo, sabe, em amar o próximo, Incrível, né? Tudo vai mudando, né, gente? tudo. Tudo é quando você começa a fazer o processo aí de limpeza dos galhos aí da videira, você começa a se permitir passar por essa limpeza, crescer, crescer em Cristo, na presença dele, gente, vai tudo, as portas começam a se abrir. E você não precisa fazer nada, né, É, Mayara? Vai você não faz acontecendo. nada. Vai acontecendo. Tem coisa que acontece, você nem acredita. É isso mesmo. Você fica, mas como que isso aconteceu, gente? Mas olha, eu vou te falar, e no tempo que eu fiquei parada, os 15 dias que eu fiquei parada, não me faltou nada, viu? Jesus, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom que brotou dinheiro até da onde nem era para brotar, nem era para sair, sabe? Então, assim, por isso que eu falo que Glória a ele que Deus. E sustenta a ele gente, né? era presente na vida das crianças? Ou ele se Não, ausentou das se crianças afastou também? totalmente. Se afastou totalmente. Meu Deus. Não dava atenção, não dava carinho, não dava nada, totalmente distante no mundo dele, né? E assim, eu sempre fui daquela de, tipo assim, de correr, de ficar sabendo das coisas. Só que, querendo ou não, o inimigo, ele é tão sujo, né? Tão baixo que ele trazia as coisas para mim. Era numa ligação da minha sogra, era numa ligação com algum parente dele, era alguém que via, sabe? E sempre vinha me falar. E querendo ou não, aquilo dali me deixava meio chateada. E era quando eu via que eu não estava curada ainda, porque estava me doendo. Quando eu ficava sabendo, doía, então eu não estava curada. Foi quando eu peguei, uma pessoa outra vinha falava, aí eu já meio que ficava meio triste, meio cabisbaixa, não sei o quê. Mas depois eu ia e continuava de novo, né? Só que durante o dia era assim, a gente estava indo, estava trabalhando, estava fazendo as coisas. Quando chegava à noite, que eu deitava a cabeça no travesseiro, só Deus sabia o que eu passava, né? Quantas lágrimas rolavam no meu travesseiro, quantas madrugadas em claro, é, quanto choro, sabe? As coisas que eu pedia, as coisas que, tipo assim, que eu não olhava e passava a olhar com outros olhos. Ah, Senhor, como eu queria ver minha família reunida, fazendo um lanche, como eu queria sair com os meus filhos. Pensamentos que eu nunca tive, né? Essa é a verdade. E aí começa a vir esses pensamentos, aí a gente começa a ficar sensível, sabe, ao toque do Espírito Santo. Aí eu comecei a ter sonhos de Deus trazendo ele, dele me pedindo perdão, dele se ajoelhando, falando que queria voltar para casa. É, veio o sonho de Ezequiel 37, sabe? Eu sonhei que eu estava numa igreja e vinha uma irmã e falava para mim, filha, não importa o seu vale, filha, profetiza. Profetiza sobre a tua situação, profetiza. E era isso que me mantinha de pé, sabe? Que me dava força, era o Espírito Santo ali me consolando, era Deus falando comigo, era aquela intimidade. E aí foi indo, aí teve uma vez que eu peguei, até então eu fiquei um bom tempo usando aliança, gente. Eu não tirei a aliança. Ele não chegou sequer a visitar as crianças, a pegar, a ficar um tempo, Ele ia nada? quando como as Sumiu. crianças estavam lá na chácara, ele ia lá na chácara. Só que ele ia com a menina. Ah, ele ficou em contato, né? Só que ia no final de semana e depois ia embora. Entendeu? Não teve divórcio. Ele não Nesse pediu divórcio. processo seu, Mayara, eu estou interrompendo porque tem as perguntas que vai aparecendo aqui no chat, e aí eu estou colocando, né? Nesse seu deserto, houve divórcio ou não? Foi Não separação de teve corpos assunto. mesmo? Ele falava É, que né? ele não, ele falava para minha cunhada, né, não para mim, que ele não iria pedir porque a profissão dele é uma profissão muito perigosa e por causa das crianças, né? É, ele falava assim, por conta das crianças eu não vou pedir o divórcio, eu não vou me separar dela no papel, mas eu nunca vou voltar para ela porque eu não quero mais ficar com aquela mulher. Ele falava assim, sabe? Uhum. E nisso você ia profetizando lá, Ezequiel 37. 37, profetizava, falava, Ia Senhor, meu profetizando esposo ele Ezequiel vai voltar. 37.
Glória a Deus. Tanto é que quando a minha patroa, eu estava no outro ponto, mas às vezes ela ia nesse outro ponto da onde eu estava, né? Ela ficava falando pra mim, vai seguir tua Uhum. vida, você é uma menina nova, uma menina bonita, é, não tem por que você ficar se prendendo a isso. Aí eu virava pra ela, gente, ó, é fé, é o que eu falo, você tem que ter. Ele vai voltar sim, é só uma questão de tempo. O Senhor tirou ele para poder me preparar para o meu esposo voltar e ele vai voltar sim. Aí ela, para de ser louca, você tá Aleluia. ficando louca, garota. Você tá ficando louca, para com isso, pede logo de volta, vai seguir. Não, porque ele vai voltar. Aí ela, então fica você com esses seus propósitos, com os seus de volta maluco aí, que eu não quero nem saber. Pegava e falava isso daí, E né? aproveitando, a Maiara, agora que você falou em Ezequiel 37, a gente vai fazer uma campanha agora no mês de setembro Hum, sobre o exército de ossos, o nome, e a base será Ezequiel 37. Vamos fazer 4 dias, né? Cada um vai vir uma pessoa diferente, e a gente está escolhendo assim, a dedo ali, pessoas bem conhecedoras de deserto que vão estar trazendo mensagem, vamos, que eu creio que vai ser assim libertador para vocês, viu? Já estou deixando aqui a dica. Ezequiel 37 vai ser a base e o nome da nossa campanha vai ser Exército de Ossos, dia 14, 15, 16 e 17, tá? Já vou colocar nos grupos e eu tenho certeza que você vai ter conhecimento também. E o link que você entrou aqui na sala vai ser o mesmo link para o dia. Não sei se nós vamos fazer direto no canal ou vai ser por aqui através do Meet. Me desculpando, Mayara, porque já que tocou, eu estou aproveitando aqui. já E quero aí já vou participar, viu? colocar uma pergunta. Vou colocar aqui a pergunta da irmã, que está perguntando se você manteve a aliança, ou você retirou, se ele viu você de aliança, se comentou alguma coisa. Eu fiquei um bom Continuando. tempo com a aliança. Aí ele virou para a avó dele e falou para a avó dele assim: ela não vai tirar a aliança? Ela vai ficar com a aliança? E ela pegou, veio comentar isso comigo, né? Ele falou que você não tirou a aliança. Eu virei para ela e falei assim: então, não vou tirar a aliança. Fiquei um bom tempo, até que teve um certo momento que comecei a ficar incomodada, porque as pessoas estavam olhando demais, sabe? Eu com aquilo no dedo, acho que estavam falando assim, ai, que louca, tá lá com outra, e a louca ali com aquilo dali no dedo, nossa, que psicopata, que doente essa mulher. Aí eu dobrei os meus joelhos, e falei com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, porque até então eu comecei a ver vídeo de pessoas que tiraram e de pessoas que não tiraram, para me ver o que, que eu iria fazer. Só que eu não achei resposta naquilo dali. Aí eu peguei, dobrei meu joelho, por isso que eu falo, gente, oração acima de tudo. Você tendo uma vida no altar de oração, de intimidade com Deus, ele vai responder todas as suas dúvidas. É, eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, eu tô um pouco incomodada com a aliança, porque as pessoas estão falando, eu vou tirar ela. Mas se caso o Senhor quiser que eu volte a usar, se não é para me tirar, que o Senhor me dê uma resposta, que o Senhor fale alguma coisa. Enquanto eu fiquei com aquilo dali na minha cabeça, Deus ele não falava nada. Depois que eu tirei aquilo da cabeça, eu esqueci. Um dia eu indo trabalhar, ele virou. Eu indo trabalhar, tinha um morador de rua, ele pegou e me parou. Aí ele falou assim: desculpa te atrapalhar, eu sei que você está indo trabalhar, não quero tomar seu tempo. Aí ele, gente, morador de rua, não conhece a minha vida, não conhece a minha história, nunca me viu. Mas eu vi que você está sem aliança. Aí eu arregalei o olho, eu fiquei assim. Ele falou assim: eu não quero me intrometer na sua vida, mas não dá espaço para outras pessoas, não. Espera, tá? Quando ele falou aquilo dali, eu falei, pronto. Já foi a resposta de Deus falando da aliança, sabe? Que não era para me tirar, que era para me esperar, que era para mim não dar espaço para outras pessoas entrarem na minha vida, né? Que Deus ele iria fazer. Eu fiquei impactada com aquilo dali. Eu anotei, porque às vezes a gente passa por tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que a gente acaba esquecendo, sabe? E eu anotei no Eu caderno tirei minha aliança. tudo que eu passava durante 25 o anos. dia, tudo que acontecia.
Então, eu tinha tirado e tinha guardado, porque a dele ele vendeu, sabe? Ele vendeu. Porque até então estava aqui. Toda Uhum. vez quando eu chegava do trabalho, eu colocava a mão em cima do guarda-roupa. A aliança dele tá aqui. Não, a aliança dele tá aqui. Não, a aliança toda vez já virou uma rotina. Quando eu cheguei da outra vez que eu vi que não estava mais aqui, eu falei, pronto, já era. O homem já vendeu a aliança, já nem quer mais nada. Então, assim, eu não tive sinal nenhum do meu esposo durante 6 meses. Era só repúdio, a gente não teve contato nenhum. Eu tinha sinais, sim, vindo da parte do Senhor. Eu tinha uma certeza de dentro de mim que aqui, depois, quando as escamas caem, né? Que Deus tirou ele para poder me tratar, que o negócio era comigo, o processo era comigo, que eu precisava mudar em muitas coisas, que eu estava errando, que eu estava falhando, foi desobediência minha, eu comecei a entender. Foi quando passou 6 meses, ele começou a me mandar uma mensagem ou outra. Aí ele me mandava uma mensagem ou outra, sendo que ele falou que era com um assunto das crianças, né? E aí eu pegava, eu respondia. Aí teve uma vez que o meu menino aprontou. Gente, eu era tão nervosa, que eu gritava com ele no telefone e desligava, né? Aí teve uma vez que o meu menino aprontou. Aí eu peguei, ele me ligou, aí eu fui falar, eu falei tão calmamente, tão mansa, tão mansa, tão mansa, que sabe o que é o homem ficar mudo? Aí eu, você tá na linha? Aí ele, eu tô te ouvindo, tipo, nossa, ela tá calma, ela tá mansa, tá falando, vai ficar tudo bem, é criança, tipo, como E assim? começa a ver a diferença, né? Entendeu? Como Glória a assim? Deus, irmã. Glória a Aí eu Deus. peguei, foi quando ele começou, aí veio a parte de começar a procurar. Aí ele começou a me procurar. Quando ele me procurou a primeira vez, eu fiquei muito feliz. Eu pensava que era a restauração do meu casamento. Eu falava, é agora, vai acontecer, que não sei o quê. Não. Começou a ficar repetitivo. Ele só vinha, me procurava quando ele queria e ia embora. Vinha, me procurava quando ele queria e ia embora. E com aquilo dali eu comecei a me sentir o lixo, eu comecei a ficar mal, comecei a me sentir como uma mulher de programa, que a pessoa vai lá, usa o corpo dela e depois vai embora, repudiava, sabe? E até que teve uma vez que eu estava no meu trabalho, aí ele virou para mim e me mandou uma mensagem. Aí ele falou assim, você está trabalhando, a gente precisa ir assinar os papéis do apartamento, você pode ir na terça, não sei o que. Eu falei, posso. Na inocência, pensei que era isso mesmo. E quando eu cheguei lá, não é. Teve o que tinha que ter, e depois ele virou para mim e falou assim, eu vou te largar ali no ponto, você chama o Uber e vai pro teu trabalho. Aquilo dali foi a última vez, gente. Eu peguei o Uber chorando, eu mandei mensagem para a irmã lá da igreja, sabe? Falando o que tinha acontecido, em lágrimas, falando que eu não queria mais que aquilo dali acontecesse comigo, porque eu não era qualquer uma, eu não era um objeto, que eu não iria mais aceitar aquilo dali na minha vida. E foi isso que aconteceu. Quando ele começou a vir me procurar, e aí eu falei para ele, falei, eu não quero mais, agora eu estou posicionada, eu estou na casa do Senhor, estou fazendo a obra, eu fui separada para obreira, então assim, como é que eu vou ficar tendo relação com você nessa vida toda errada? Sabe, eu já comecei a mudar um pouquinho. E aí toda vez que vinha era aquela, não, não vai ter, não sei o quê. E foi quando ele começou a se aproximar mais. Quando eu cedia, ele vinha, se aproximava e ia embora. Quando eu parei de ceder, ele começou a se aproximar, sabe quando você se aproxima com respeito, vendo que a pessoa tá uma pessoa diferente, sabe? Foi quando ele começou a se aproximar mais. E aí o que que aconteceu? Aí vem o brinde da história, né, gente? Eu comecei a olhar as circunstâncias. Sabe quando Pedro estava por cima das águas? Enquanto ele estava focado no Senhor, ele estava andando por cima das águas. A partir do momento que ele tira os olhos de Cristo, ele afunda, né? Aconteceu isso comigo. Eu comecei a focar em circunstâncias. Gente, é o que eu falo. Quando a tua vitória está perto de chegar, o inimigo ele vai te distrair. Ele vai tirar seu foco. Ele vai falar para você que nada está acontecendo. E aí eu peguei, aí eu falei assim, hoje eu não vou orar, amanhã eu não vou fazer jejum, amanhã eu não vou para a igreja, não, eu tô um pouco cansada.
Ai, será que eu tô lutando certo? Será que tá tudo certo? Será que eu tô fazendo certo? Será que isso vai acontecer? Começou a vir as dúvidas. Foi quando entrou uma outra pessoa nessa história, e aí eu fiquei, acho que um mês nessa distração, que eu falo que isso aí é distração de Satanás, para poder distrair a gente do nosso foco, do nosso propósito. E durante o dia, Te eu tirar conheci do essa pessoa. foco. Isso. Aí foi quando foi no meu local de trabalho, eu conheci essa pessoa e tudo mais. Conversa vai, conversa vem, bererê, barará. E eu comecei a me afastar cada vez mais. Aí o meu pastor já me mandando mensagem, né? Cadê você? Não sei o quê. E quando a gente tá com a cabeça distraída, a gente eu nem respondia, né? E aí eu meio que parei de fazer propósito e é uma falsa ilusão. Eu falo que eu passei, acho que até isso foi permissão de Deus, porque foi o Senhor me mostrando que se eu saísse da presença dele, lá fora não tem nada para me oferecer, sabe? Que tudo que a gente vive, quando está no mundo lá fora, é uma ilusão. Durante o dia, né, enquanto eu estava naquele momento, para mim estava tudo muito bem, muito bom. Quando eu deitava minha cabeça no meu travesseiro, vinha aquilo dentro de mim. O que que você está fazendo? Não é esse o seu propósito. Não é esse o seu foco. Não é isso que você quer para você. Você quer realmente isso? E eu começava a chorar, com um vazio tão grande na minha alma, me sentindo doente. Comecei a me sentir doente, eu comecei a me sentir suja. Eu comecei a sentir que tudo que eu tinha feito, eu tinha jogado no lixo. Foi tudo em vão. E aí, com isso daí, no momento que eu estava ali, né, conversando com aquele rapaz que eu sentia felicidade, eu já comecei a sentir um vazio, e quando eu estava ali com ele conversando, eu ficava assim, o que que eu estou fazendo aqui? Não, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Sabe quando dá um negócio dentro de você que você fica incomodada naquele ambiente? Eu comecei a me sentir incomodada. E aí vem a fase de recomeçar. Como eu vou recomeçar com Satanás falando que eu estava suja, que eu estava imunda, que todos aqueles 6, 7 meses que eu fiz não valeu de nada, que eu joguei tudo no lixo. E aí eu mandei mensagem pro meu pastor chorando. Falei, pastor, eu caí, eu fiz tudo errado. É, tá tudo perdido para mim. Aí ele virou para mim, ele, calma, filha, vem no culto, vamos conversar. Aí eu fui para a igreja, eu contei tudo para ele, falei tudo o que tinha acontecido. Aí ele falou, ele continua, recomeça, eu sei que é difícil. Gente, a oração para recomeçar é difícil. O propósito para você recomeçar é difícil. É tudo mais difícil, porque o inimigo ele fica o tempo todo te acusando, o tempo todo falando que você é sujo, o tempo todo falando que você é imunda, o tempo todo falando que. Quando eu falo cair, é que eu parei de olhar para Cristo e comecei a olhar nas circunstâncias. Comecei a querer procurar um amor em uma pessoa do mundo, que não era minha família, sabe? Então, com isso daí, é por isso que eu falo que caí, né? Para mim não falar outra coisa. Me afastando de propósito, de oração, de jejum, essas coisas. Foi quando eu peguei, eu recomecei com a ajuda do meu pastor, com a ajuda de outras pessoas, que é quando. Por isso que eu falo, gente, Deus ele envia pessoas na hora certa, no momento certo. E aí eu recomecei de novo, comecei a engatear novamente, comecei a focar nos propósitos. Foi quando eu pensei que eu recomeçando, eu falei assim, eu só quero ficar com Cristo, não quero mais nada. Foi quando veio um sonho do meu esposo, fazia tempo já que eu não sonhava com ele com fotos minhas no celular dele. E no sonho ele apagava as fotos dessa mulher que ele estava e ficava com as minhas fotos e a foto da nossa família. E aí eu fiquei na dúvida, aí eu fui falar com o pastor, por que daquele sonho? Aí ele falou assim, porque o que está o que tá dentro dele não foi apagado, ainda há uma lembrança dentro dele. Aí ele pegou e falou assim, continua orando, continua jejuando, continua entregando sua vida para Cristo e tudo mais. Foi quando eu peguei, saí totalmente da aparência do mal, voltei a fazer o que eu estava fazendo, e fiquei firme na igreja. Foi quando eu comecei a fazer a obra, comecei a levar meus filhos para a igreja junto comigo, aí a minha filha entrou para o Ministério de Louvor, de adolescente, começou a fazer parte do Ministério de Dança,
Aí eu comecei a participar do grupo de irmãs, né? Das mulheres, comecei a ajudar com festividade na igreja. E aí começou a voltar aquela minha vida com Cristo. Eu confesso que quando a gente erra, a gente sofre as consequências, sabe? A gente passa por consequências, sendo que é o que eu falo. Se Deus, ele perdoou a gente, né? A gente erra tanto, a gente falha tanto, e ele vai lá com o amor dele, ele nos perdoa, ele nos pega no colo, fala, filha, vamos recomeçar, vamos continuar. Por que que a gente não pode, né, perdoar aquele que erra com a gente, que faz mal, né, com a gente? Por que que a gente não pode amar como Enquanto Cristo você nos amou? retém o perdão, você está automaticamente bloqueando a passagem da bênção do Senhor de entrar, de te abençoar, né? Você está barrando. Mas, assim, só uma conversa aqui do chat que estava falando com relação a ter ou não relações com o cônjuge. Irmãos, você tem legalidade no seu casamento, na sua aliança, no seu marido, na sua esposa, tem legalidade. Como bem lembrado aqui, aquele que faz, que é fora do casamento, é ilícito. Né? Se a gente buscar em Apocalipse 21, está falando disso, né? As imoralidades sexuais, tudo que estiver fora dessa aliança, que não estiver debaixo da bênção do Senhor. Agora sim, existem, claro, desertos completamente diferentes uns dos outros, aonde o melhor é afastar, evitar, entendeu? E outros da qual você tem que trazer mais para perto. Se isso traz uma conciliação. E um detalhe muito importante, irmãos. Maiara, eu estou só te derrubando, mas é porque é necessário para passar para os irmãos que estão na live, tá? Uhum. É muito importante. Você quer o cônjuge de volta, então, irmão, para de duelar com ele. Para de medir força. A palavra do Senhor diz que o silêncio é resposta, em muitas situações. Então, às vezes, é a nossa intolerância que deixa com que a gente não siga em frente. Mas lembrando que o seu cônjuge, ele tem que ser o seu amigo. Na verdade, quando você iniciou o relacionamento, quando você o conheceu, com certeza, vocês eram amigos antes. Então, o casamento, ele se mantém dentro disso, nessa amizade, nessa conciliação. Mas se o outro tiver muito opresso, às vezes é necessário você dar uma afastada. Mas você vai chegando de mansinho, vai se aproximando devagar e retoma essa amizade, retoma esse acerto entre amigos, entre pessoas que compartilham, que não tem mais a história de esconder as coisas, e nisso você começa uma nova etapa dentro do deserto. Mas lembrando, como foi colocado também no chat, não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Cada deserto tem pontos diferentes. Mas nós estamos aqui para ajudar você, para te dar uma orientação, conforme o Espírito Santo for nos passando, conforme a palavra de Deus vai falando. Uma Maiara já estava na congregação, voltando, ela não se sentiu confortável com a situação que estava acontecendo na vida dela, e por isso ela tomou essa posição. Ela se posicionou diante do deserto dela naquele momento. Amém? Vamos lá, Maiara. Perdão aí, mais uma vez, só para poder Tudo bem. Só facilitar a vida lembrando do irmão. que em uma das relações que a gente teve, eu falei pra ele assim, eu não sou um objeto pra você vir ficar me usando. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas você não sabe o que tá passando na minha cabeça. Aí ele pegou e falou pra mim assim, tá acontecendo muitas coisas. E aí eu peguei e falei pra ele assim, você tá falando isso daí só pra ter relação. Ele pegou, depois não falou mais nada, ficou mudo. Sendo que assim, gente, era nítido. Sempre vinha naquela. Enquanto eu tava ali cedendo aquela situação, tava muito confortável para ele,
sabe? Tipo, tô lá, moro com a pessoa, mas quando eu sinto saudade, eu vou e procuro ela cede e tá tudo ok. Sendo que eu tava mal com isso, sabe? Tava me incomodando, tava me chateando, e eu pensei assim, eu como serva do Senhor, fazendo a obra dele, não é correto. Eu pensei assim, sabe? Então, foi quando eu realmente, a gente parou. E aí eu fiquei firme na obra, depois de Deus ter falado muito, aí Deus começou a usar muita gente falando. Quando foi no comecinho de dezembro, até aí, gente, eu já tava uma outra pessoa, as pessoas já estavam tudo comentando que eu tava diferente, já estava bem próxima dos meus filhos, a gente já estava tudo indo para a congregação, os meus filhos também. Foi quando veio o começo de dezembro, e Deus usou uma irmã grandemente lá na minha igreja para poder falar que eu iria ter um sinal vindo da parte do Senhor. E por incrível que pareça, Deus ele prepara tudo. Nesse dia eu passei o dia inteiro na igreja, quando foi à noite teve culto, e essa irmã, ela é uma pastora, ela foi pregar, e ela deu testemunho de restauração de casamento. Então, assim, o Senhor, ele prepara tudo. Ela contou o testemunho dela, que Deus restaurou o casamento dela, né? Trouxe o esposo dela estava fora de casa, estava morando com uma outra mulher também. Então, assim, ela contou, e depois ela virou para mim, ela falou assim, eu olho para você e eu consigo enxergar a restauração na sua vida. E foi quando eu peguei, tipo, me desabei. Aí ela falou assim, para você ver que é Deus falando com você, você vai ter um sinal por esses dias. Aí ela falou, Deus usou uns dois vasos ainda para poder falar que a minha benção estava chegando, a minha benção estava chegando. E aí eu indo trabalhar, quando eu ia trabalhar, irmãos, eu passava por um McDonald's, né? E aí eu via as famílias ali, eu sempre ficava falando assim, eu queria tanto que a minha família fosse comer no McDonald's, todo mundo junto. Eu queria tanto, toda vez que eu passava eu profetizava, né? E aí tava já dezembro, quase perto do final do ano, aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer no Natal? Porque no Ano Novo eu iria passar com o pessoal da igreja, e no Natal, Deus, o que eu vou fazer no Natal? Senhor, eu vou dormir, eu vou passar meu Natal sozinha. E eu falando com Deus, né? Quando foi no dia, se eu não me engano, 14 de dezembro, o meu esposo veio aqui em casa. Ele veio aqui e aí eu pensei que ele iria me procurar mais uma vez. Aí eu falei pra ele que se ele fosse pra me procurar que não iria ter nada. Aí eu peguei, aí ele me pediu um abraço, eu abracei ele. Aí ele pegou, falou pra mim, me pediu desculpa. E ele falou assim, de todo esse tempo que eu fiquei fora de casa, eu nunca senti tanta vontade de voltar pra casa como eu tô sentindo agora. Aí ele virou para mim e falou assim: eu amo você, eu amo os meus filhos. Gente, eu fiquei 11 meses sem ouvir isso do meu esposo. Só repúdio. E ele falou. Aí ele virou para mim e falou assim: você me dá até o Natal para mim poder voltar para casa? Aí eu virei para ele e falei: você tá brincando comigo? Não, é mentira. Aí ele falou para mim assim: você não tem fé, não? Aí eu falei assim, eu tenho fé em Deus, mas não em você, porque o homem é mentiroso. Eu ainda falei assim, né? Aí eu peguei, aí eu falei, você tá brincando comigo? Aí ele falou assim, não, me dá uns dias. Aí eu falei, tá bom. Mas até então, irmão, pra mim isso não ia acontecer. Pra mim, ele tá falando por falar. Quando ele falou assim, depois de muito tempo, eu nunca senti tanta vontade de voltar pra casa como agora. Eu virei para ele e falei assim, você sabe que isso daí é Deus, é muita oração, né? Ele sim. Isso foi no dia 14, ele tinha pedido até o Natal. Não demorou muito, quando foi numa segunda-feira, ele já começou a me ligar, já começou a falar comigo toda hora. Aí a mãe dele me ligou, me dando os parabéns, porque até então eu não falei nada para ninguém, só tinha falado lá na minha igreja, né? Aí a mãe dele me dando os parabéns, aí eu, mas de quê? Me fazendo de desentendida, né? Ela, porque o Guilherme me ligou falando que vai voltar para casa, que não sei o quê. Aí ela, parabéns, ele vai voltar. Eu virei para ela e eu sempre falando, isso não foi do nada, isso foi Deus, isso foi muita oração, muito joelho no chão, muito propósito, muita renúncia, muito jejum. Quantas vezes o pessoal me chamava para sair,
Aí eu pegava, não, eu vou para a igreja, ou então tinha um negócio para ir, não, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor. E aí ela pegou, aí me ligou e me falou, irmãos, eu sei que quando foi de segunda para terça, ele não aguentou, ele estava aqui em casa, de mal e cuia. Chegou em casa às 5 e pouca da manhã, na terça-feira, falando que já estava em casa. Aí eu virei para ele e falei para ele assim, voltei. Aí eu falei assim, voltou nada, cadê tuas coisas? Aí ele falou assim, tá lá no carro. Aí eu falei, é mentira. Aí ele falou assim, pode ligar para minha mãe, pode ligar para minha mãe, já voltei. E realmente ele tinha voltado. Até então ele tinha me pedido uns dias, falou que não era para mim falar nada para ninguém, porque a gente precisava conversar. E foi isso que eu fiz, eu não falei nada. Parar as arestas, né, irmã? Parar as É, arestas. Entrar em e conciliação das informações aí. aí, mas a ansiedade tava a mil, viu? Nossa, a vontade de sair gritando por aí era tremenda. Aí eu peguei, foi. Tipo assim, eu tava toda feliz, gente, eu tava toda boba. Que ele voltou, isso foi no dia 14, acho que antes do dia 24, gente, antes do Natal ele voltou foi de uma segunda para terça. E é o que eu falo, pra mim, o que o pessoal me falava, que ele tava super feliz lá do outro lado. Ele viajava para cima e para baixo, era só Mentira, love. menina, Só que depois que ele mentira. Eles ficam voltou, inventando essas foi histórias para totalmente feliz, para coisa diferente. nenhuma. Irmã, tem um testemunho do irmão Beto, que está no canal lá, viu? Que é o esposo da irmã Cris. Ele conta aqui que ele saía, farreava, brincava com tudo que era mulher, pegava tudo. E no final chegava em casa e ia chorar. Ia chorar, irmã. Até tentar se matar, tentou. Não tão bem, não. É mentira. É o cão mentindo para querer Tudo mentira você para enganar desistir. nossa mente. Tudo Isso é mentira. verdade. Aí ele pegou, aí foi quando a minha sogra, ela entrou em contato com a minha sogra. Aí a minha sogra me contou, né, que ela virou para minha sogra e falou assim, Ele estava por que que morando ele... com a sua sogra, era, Mayara? Ou não? Não, Ou a minha ele sogra ficou mora lá morando no com outra Rio. pessoa? Certo. Ele foi embora para o Rio e lá conheceu Não, alguém e ficou com esse alguém lá, ele morou morava ou não? ele morava aqui em São Paulo, só que ele morava na casa da mulher, já, com a mulher estranha que ele tava. Como eu falei, não passou nem uma Hum, semana que ele tinha pedido falou que não dava mais, ele já estava com ela. Passou 1, 2 semanas, ele já foi morar com uhum. ela. Então, desde o Não. começo até o final, foi ele morando com ela. Ele levava ela para casa dos parentes Uhum. dele, ele já trouxe ela para cá, para onde eu moro, aqui no apartamento. Ele viajava com ela, ia com ela para cima e para baixo, entendeu? Era mil maravilhas. Mas aí foi quando ele voltou, e aí a minha sogra falou que ela ligou para minha sogra chorando, falando que por que ele tinha feito aquilo com ela, porque ela não estava entendendo. Aí ela virou e falou assim: já faz uns dias que eu sinto que ele está distante de mim, que ele estava estranho, que ele estava distante, estava frio. E aí eu virei para ele e perguntei se estava alguma coisa acontecendo. E eu perguntei se ele queria voltar para a família dele. Aí ele pegou, não falou nada. Isso foi a menina falou, né? Ele não falou nada, aí ele abaixou a cabeça. Aí foi quando ele virou para ela e falou assim: eu não sou feliz com você, eu quero ir embora. Aí ela pegou e falou assim para minha sogra: mas a gente não tava nem brigado nem nada, e ele fez isso. Aí a minha sogra virou para mim e falou assim: como de repente? Aí eu falei para ela: eu vou tornar a dizer, não foi de repente, foi Deus. Foi oração, foi jejum, foi o Senhor que trouxe ele de Foi o volta, não foi Senhor, de repente. promessa Aí do Senhor que era Natal, né? Que você ia passar junto com ele. oi? Era isso? Quando você recebeu uma profecia de que ele ia voltar no fim do ano, é isso? Não, eu recebi Não, né? a profecia no começo de dezembro que eu iria ter um sinal por aqueles dias. Foi Sim. quando, no dia 14, ele veio, já estava pedindo para voltar, já estava me pedindo desculpa, é, falando que eu não sabia o que se passava na mente dele, que ele não estava feliz, que não era aquilo que ele queria para a vida dele.
Aí foi quando ele voltou. Aí quando ele voltou, gente, eu vi que nada daquilo do que falavam dele com a outra mulher é verdade. Eles brigavam muito, ela era muito ciumenta. Ele não era feliz com ela, ele fazia viagem para poder tentar distrair a mente. Ele começou a descontar tudo na bebida, para poder, entendeu? Para poder, quando a gente está no pecado, a gente tenta manter o nosso foco em outras coisas para poder aquilo dali, né? Ser meio que Vai um refúgio. alimentando, né, irmã? Vai alimentando outras áreas. E incrível, Isso, minha irmã, como o pecado ele vai só puxando para baixo. isso. E assim, aí ele voltou, a gente conversou e tudo mais. Aí é o que eu falo, gente. Tem casos que o esposo ele volta liberto. Uma maravilha de Deus. Sendo que cada processo é diferente, com cada irmã é diferente. O meu caso, eu pedia muito para o Senhor. Depois que eu comecei a entender, eu falei, Senhor, traz ele restaurado, ele liberto, ele transformado. Só que ele não veio assim. Ele veio cheio de carrapicho, com muito vício de bebida, bebendo demais da conta, com manias de fora, porque querendo ou não, passou 11 meses ou até mais com uma outra pessoa. Ela chegou a procurar ele Uhum. depois, mandou mensagem para ele. Ele virou para ela, falou que era para ela seguir a vida dela, que ele não queria mais nada com ela, ele bloqueou ela. Ela é espírita, entendeu? Então, assim, tudo isso Ih, liga, sabe? Então, deve estar comendo ele nossa. lá, nos breguedé dela. Mas é o que eu falo. Quando o esposo volta, a gente tem aquela de, tipo assim, de dar uma descansada. Mas é aí que a gente precisa continuar com a persistência, com a perseverança, sabe? Orando, jejuando, firme em propósito, porque assim, o inimigo ele não está feliz. Você pensa assim, eu consegui minha vitória, pronto. Vou dar uma descansada porque eu lutei muito, foi muito choro, foi muita dor. Não. Aí mesmo é que ele vai atacar. Aí ele começa a lançar setas no nosso coração. Será que ele vai trabalhar mesmo? Será que ele vai encontrar com ela? Será que ele voltou realmente para casa? Então, assim, por isso que a gente precisa estar posicionada, por isso que a gente precisa estar firme, sabe? A gente precisa estar orando, estar buscando com Cristo, né? Então, é o que eu falo, ele voltou, ele ainda não vai para a igreja comigo, mas o que eu posso dizer é que, assim, ele fala em ir, coisa que ele não falava, né? E assim, vai ter uma festividade lá na minha igreja, eu até falei para ele, você Está vai? começando, né, irmã, a libertar, né? Isso, aí eu falei assim, O você vai? Espírito Aí ele falou Santo assim, está não, começando. não sei ainda se eu vou. Então, assim, é o que eu falo, é através da nossa mudança e da nossa transformação. A minha luta todos os dias é contra mim mesma, para mim não voltar a ser a velha Maiara de antes. Porque, assim, as Uhum. circunstâncias nunca vai estar a nosso favor, sempre vai estar ao contrário. Então, se a gente for olhar para as circunstâncias, a gente desiste, a gente coloca tudo a perder. Então, eu Uhum. continuo firme, eu continuo com propósito, eu continuo no foco. E eu falo para o Senhor, né? Porque eu procurei testemunho de pós-deserto. E é muito raro você achar um testemunho de pós-deserto, é muito difícil. E eu fiz até um voto com Isso. Deus que eu vou dar o meu pós-deserto tudo detalhado. Porque a gente passa um deserto, e esse deserto que a gente passa é amadurecimento, é experiências. E muitas das vezes é te preparando para o que você vai passar quando o seu esposo voltar, para você não colocar tudo a perder. Por isso que muitas das vezes, quando eu ouço alguém falando assim, ai, Deus traz de volta, se Deus trouxer de volta do jeito que a gente estava, errada, desesperada, vai voltar a ser tudo como era antes, sabe? Então, assim, a gente precisa estar preparada, a gente precisa estar estruturada, a gente precisa estar todos os dias se alimentando da palavra do Senhor, buscando direcionamento, sabe? E intercedendo pela vida deles, né? Para Deus poder entrar com a transformação, com a libertação. E é o que eu falo, a restauração acontece no dia a dia, e conforme eles vão vendo a nossa mudança, o nosso comportamento, sabe?
Ele virou para mim e falou para mim que, o seu comportamento mudou muito. Tipo, aquela Maiara doidona, loucona, que ia para cima dele, já não é mais, sabe? Que não fazia nada, agora já é mais prestativa, é mais carinhosa, serve eles, sabe? Às vezes o homem tá na cama ainda, eu vou lá e levo comida pro homem, né? Gente, quem diria que eu iria fazer aquilo dali? Quem E, diria, né? então, assim, Olha, irmã Maiara, eu vou lhe dizer uma coisa. O que Deus transformou, fez, foi tremendo. E eu costumo dizer isso, viu, irmãos? Vocês que estão ouvindo testemunho, que se pegam em tempo, escute o que eu vou falar para vocês. O tempo é de Deus. E cada deserto é diferente. Cada deserto é diferente de um para o outro. Às vezes você quer fazer um comparativo e dizer assim, quanto tempo de deserto pulando? Quanto tempo de deserto ficando? Gente, é o tempo que você demorar para entender que o tempo é de Deus. O tempo Deus é dono e é Ele quem vai dizer, olha, você vai sentir seu coração. Deus está falando comigo. Deus está dizendo que eu tenho que descansar, que eu vou ter que orar diferente. A minha caminhada, a minha transformação está sendo diferente. E o nosso deserto é para a glória do Senhor. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com o que Deus está fazendo. Então, quando você escutar um testemunho, você começa a observar as maravilhas que Deus fez. Que o Senhor tirou a Maiara de um campo minado que ela estava vivendo. O casamento estava detonado totalmente. Iniciou com ela repudiando e depois passou para ele. E no final, hoje, ela está buscando ainda dentro de casa. O irmão voltou, mas ela permanece nessa batalha, nessa luta, porque você acha que acaba, mas não é assim, né? Existiu feridas que foi colocadas nesse tempo, nesse decorrer. E essas isso, feridas, a Maiara bem sabe que muitas das vezes ela quer se abrir de novo, né? Só que como você está como um ser transformado, aí você começa a olhar diferente. isso mesmo. Tipo, epa, peraí, aí eu já caí uma vez, eu já vivi isso, Então eu já estou esperta, já tô preparada, né? Já não vou andar nesse caminho nem nada aí, não. Não, irmã Maiara? É isso mesmo. E é o que eu falo, é porque assim, como eu era daquele jeito com ele, aí é que vem o amor do Senhor novamente, sabe? De ter aquela paciência de esperar. Gente, o Senhor, ele me esperou, sabe? Ele me esperou por tanto tempo, ele me amou, ele me lapidou, ele me transformou. Eu posso dizer, é porque às vezes, e quando eu ouço minha filha falando, né? Às vezes a gente tá vendo uma coisa ou outra, ela fala, mãe, você era daquele jeito, loucona, igual aquela mulher. Aí eu fico pensando, nossa, é mesmo, né? Então, assim, as pessoas veem que a gente tá uma pessoa diferente, sabe? E a gente começa a olhar, nossa, olha só, tinha coisa que eu não fazia, hoje eu faço. Nossa, eu já não sou a mesma que eu era antes. Então, assim, o Senhor, ele me amou, ele me perdoou, ele me esperou. Então, perdoando todos os dias. Porque quando o nosso esposo ele não volta liberto, claro que vai ter vezes que eles vão magoar a gente com algumas circunstâncias ou outra. Aí é o momento de você mostrar que você está curada, para você poder perdoar eles e esperar no Senhor ter a paciência e o amor de Cristo para poder estar passando aquele amor para eles, sabe? Do que o Senhor teve com a gente. Então, assim, o deserto ele é um preparamento, né? É o que eu falo. A gente não morre no deserto, o deserto é escola, é aprendizado. A gente aprende muitas coisas para quando o Senhor ele trazer a gente de tratar de outra forma, tratar de outra maneira, porque igual a irmã falou, ele realmente eu estava com ferida, eu tinha feridas e foi preciso um tempo para me poder me curar. E a mesma coisa o meu esposo. Ele tá com mágoas, com feridas de coisas que eu fazia lá atrás. E eu com as minhas mãos, eu não posso curar, não posso arrancar aquilo dele.
É só no decorrer do dia a dia, a convivência, as coisas que ele vai falando, e às vezes assim, se te trata com ignorância, você vai lá, você já trata com amor. Nossa, mas ela me tratava ignorante, era para ela me dar uma resposta também, ela já não deu, já ficou em silêncio. Então, assim, tudo isso faz a diferença. Porque é o que eu falo, o Senhor trouxe ele, a gente teve uma reconciliação. A nossa restauração está acontecendo no decorrer dos dias. Porque quando a restauração acontece, é o que eu falo, ele vai se libertar, vai congregar junto comigo, porque quando a gente começa a buscar, a nossa busca é só traz. Mas depois que a gente tem um encontro com Cristo, a gente já começa a pedir para a nossa família estar no altar de Deus. Eu falo, Senhor, eu quero meu esposo de Exatamente. joelhos junto comigo, eu quero meu esposo fazendo propósitos comigo, eu quero meu esposo buscando junto, já não é só ele junto comigo no dia a dia, eu quero ele dentro da casa do Pai, eu quero ele orando, sabe? Assim, a gente muda a nossa visão, a gente começa a ter outro pensamento, sabe? A gente começa a ter um propósito maior. Então, acho que é isso, né? Que o Senhor, ele nos lapida, nos molda, é Jeremias 18, né? Que a gente tá lá na mão do oleiro, ele tá quebrando, tá amassando, né? Tá doendo, mas você tá gerando seu milagre. Verdade, verdade. Minha irmã Maiara, não, fácil não é não, né? Não, não é Mas nós fácil, estamos mas aqui a para dizer vitória que ele é sustenta, viu? possível. A gente está aqui para dizer, viu? Você que está na luta, que está na oração, que está batalhando, nós estamos aqui para comprovar, né, Maiara, o quanto Deus é grande. E Sim, o Senhor, esse ele é Deus grandioso. maravilhoso trabalhou na vida da Maiara de forma fenomenal, Não precisou eu dizendo para colocar de ela mim, que é viu? possível. Só foi somente obedecer a palavra do Senhor, estar posicionada. Só isso. O Senhor foi lá e fez e continua fazendo as maravilhas. E o McDonald's que eu falei para vocês que eu passava profetizando, o meu Ah, esposo virou para mim e falou para mim assim, acho que foi mês passado ou mês retrasado, vamos levar as crianças lá no McDonald's, e o mesmo McDonald's que eu falava. Ele pegou e ligou, e tava todo mundo lá reunido, e eu peguei e falei, eu vou tirar a foto, oh, fiz questão de gente. tirar a foto, e guardei, porque eu falei, gente, eu Então, profetizei tanto sobre isso aqui, e o Senhor foi lá e ele ouviu, né? Assim, às vezes a gente pede tanto ao Senhor e a gente esquece. A gente acha que Cristo não vai conceder o pedido do nosso coração. Mas se a gente for fiel a Ele, sabe, glorificar o nome dEle, reclamar menos, agradecer mais, né? Pelo nosso pão de cada dia, pela cama que a gente tem para dormir, sabe? Pela nossa família, mesmo o esposo estando todo errado, a gente indo lá agradecendo, né? A Cristo pelas maravilhas que Ele tem para fazer, que Ele tem feito. O Senhor, Ele vai lá. E ele fala, filha, calma aí, você não pediu isso aqui? Agora tá na hora de eu te abençoar com isso aqui, agora tá na hora de eu... É tudo no tempo certo, no tempo determinado. E o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito, eu dou graças a Deus pelo deserto que eu passei, pelo processo que eu passei, porque se não fosse isso, gente, eu nem sei mais. É o que eu falo, quando eu entrei no deserto, ou eu me entregava para depressão, ou eu me entregava para aquele luto que eu estava vivendo, ou eu lutava, né? E foi quando veio o Senhor, me deu força, enviou o Espírito Santo na minha vida, ele me renovou, e ele falou, filha, vamos lá, que eu sou com você. Eu não tirei o seu esposo para poder destruir a sua família, porque o Senhor, ele não tira, ele acrescenta, né? E quando a gente passa por é, um processo ou outro, é porque ele quer nos ensinar algo, ele quer nos mostrar algo. E se não fosse isso, gente, se vocês conhecessem a Maiara de antes e a Maiara de agora, vocês iriam falar, nossa, mas realmente você tá outra pessoa. E eu ouvi isso até o pessoal da minha igreja, né? Que eu era fechadona, chegava lá no culto meio revoltada, com a cara toda fechada, né? Não dava nem a paz do Senhor para ninguém, com aquele nariz lá em cima, né? E o pessoal, nossa, Má, você tá outra pessoa, quem é você agora? Só Cristo, fosse nem somente o por força, Espírito nem por violência, mas através do Espírito Santo, Só o que Espírito entrou e Santo. mudou, hein, galera?
Isso é o que eu falo. Não adianta a gente tentar, porque teve uma época que eu me produzia toda, né? Vou me produzir porque meu esposo vai ver que eu tô linda, que tô... Gente, isso daí não vai mudar o seu esposo. Somente as suas orações e a presença do Espírito Santo que vai quebrantar e mudar o coração dele. Minha irmã Maiara, prazer enorme ouvir essa sua história maravilhosa. E assim Amém. como a minha irmã falou do McDonald's que profetizava lá, você e a sua família. Eu lembro de um episódio que eu estava na igreja e tinha um pastor lá. Ele estava visitando, na verdade. E a gente estava em oração e ele foi passando meus corredores. Eram dois corredores assim na igreja. E eu estava sentado na ponta de um dos corredores. E aí ele passou assim, de olho fechado, orando, passando. No momento do clamor, da oração, né? Tinha terminado a palavra. E quando ele passou por mim assim, ele pegou assim na minha mão e falou: ainda esse ano, tu e a tua família vão estar todos sentados à mesa, aqui nesse lugar, diz o Senhor. E foi e saiu. Nunca vi esse homem na vida. E naquele mesmo ano a gente tem uma foto para comprovar, irmã Maiara, a grandeza e a beleza de Deus, né? Glória a Deus, o E Senhor verdadeiramente é bom. estava eu sentada à mesa, porque foi um jantar de final de ano. Estava eu e toda a minha família sentada à mesa, glorificando o nome do Senhor, adorando a Ele. O Senhor Então, é bom. nosso Deus não Meu é final feito de de ano homem, também, né? viu? Foi com a minha família toda aí, eu com medo, né? O meu Natal, o meu Natal, o meu Natal. Foi com a minha família toda reunida ali, junto, comemorando, sabe? E eu também tirei foto, porque a gente tem que guardar, né? É o que eu falo, antigamente o meu É. negócio era só postar, 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 e às vezes a gente nem tava vivendo aquilo que tava postando. Hoje em dia eu já não faço mais questão de postar, eu tiro para guardar para mim, sabe? Para poder falar assim, Uhum. olha o milagre que o Senhor Sim. fez, né, na minha família, na minha vida, olha a transformação que o Senhor operou. E da mesma maneira que ele operou na minha vida, eu creio que ele vai operar na vida do meu esposo, eu creio que ele vai operar em cada vida, né? De cada esposo, de cada esposa, né? De cada irmã que está no deserto. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, engrandecido foi Ele essa noite, através desse testemunho maravilhoso. Mamaiara, nós aqui ficamos no agradecimento total, né, dessa sua disponibilidade de estar trazendo esse testemunho das maravilhas que Deus fez na sua vida, na vida do seu esposo, está operando. E ainda hoje a gente recebeu também no grupo uma restauração, também a qual a irmã também falou a mesma coisa, né, que profetizou no ano passado que no Dia dos Pais ela iria estar com seu esposo em casa, né? Então, da mesma feita, o Senhor cumpriu, ouviu a oração, cumpriu, para a honra e a glória do Senhor. Como eu disse, nada é sobre nós, é tudo sobre as maravilhas que Ele faz. Vamos orar, irmãos? Irmão Claudisleia, minha querida, bora fazer essa oração aqui, essas orações que só você sabe fazer, abençoando, abençoando a nossa irmã Maiara, nossa missionária Maiara, para a honra e a glória do Senhor Jesus, e abençoando o grupo. Soberano Deus Pai, diante do Senhor, vem neste momento me prostrar a Ti, Pai. Louvar, engrandecer Teu santo nome e agradecer por esse dia que o Senhor nos permitiu, pela manhã, à tarde e essa noite. Pai, eu agradeço a Ti, meu Pai, pela vida da pastora e do pastor. Agradeço a Ti pela vida da missionária Maiara, onde o Senhor, meu Pai, tem usado a vida dela, meu Pai, como testemunho, usado a vida dela, meu Pai, para que outras pessoas, outras vidas, meu Pai, se inclinam a Ti, rendam a Teus pés, porque é isso que é o propósito do Senhor, usar, meu Pai, nós, para que sejamos a Bíblia aberta para que o mundo veja, para que sejamos, meu Pai, de testemunho para o Senhor,
porque a honra é do Senhor, a glória é do Senhor e o louvor é do Senhor. Nada é nosso, nada é para nós. Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que faz, assim como o Senhor usou teu servo Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, levantar as portas, o Senhor tem feito isso conosco, para reconstruir os muros, meu Pai, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, aonde estava destruída, onde o assolador entrou e destruiu, queimou e derrubou. E hoje estamos aqui, meu Pai, como Neemias. Muitas das vezes a gente chora, muitas das vezes a gente lamenta, mas a gente entrega a Ti tudo, meu Pai, porque queremos reconstruir, queremos, meu Pai, restaurar. E com o Senhor, meu Pai, à frente, o Senhor, meu Pai, no Teu lugar, porque verdadeiramente o Senhor tem que estar reinando nos nossos corações, reinando na nossa mente, reinando na nossa vida, reinando na nossa casa. Pai, eu te peço que o Senhor guarda cada um aqui que está aqui conosco, cada um que ouviu e cada um que vai ouvir esse testemunho. E que o Senhor possa abrir, meu Pai, mentes, abrir corações para entender o propósito do Senhor em tudo. Porque, meu Pai, é a forma que o Senhor trabalha em nós. Porque sabemos que o deserto é a escola do cristão. É a escola do cristão para aprender, para ter intimidade contigo. Porque outrora, meu Pai, estávamos no pecado. Outrora já estávamos condenados. Já estávamos perdidos. E o Senhor foi lá e nos resgatou. Nos tirou, meu Pai, das garras do inimigo. Nos colocou nesse deserto, nesse processo, para aprender de Ti. Aprender com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Te peço que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, assim, que o Senhor venha nos livrar de tudo aquilo que não provém do Senhor, venha nos guardar. E com a tua permissão, que o Senhor venha nos dar um dia abençoado. E que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, operar mais este milagre em nossas vidas. Mais este milagre que ansiamos, meu Pai, que é a restauração de nossas famílias, das nossas vidas, a restituição, meu Pai, da nossa casa, do nosso lar. Os nossos cônjuges, meu Pai, libertos, nossos cônjuges salvos, os nossos cônjuges transformados pelo sangue de Jesus Cristo. E pela fé, meu Pai, eu creio, pela fé, trago a existência do mover no Senhor, meu Pai, através, meu Pai, da vida de muitos aqui, que o Senhor possa fazer, meu Pai, nessa semana. Eu creio que o Senhor responderá com sinais, com prodígio, com fogo do alto, porque o Senhor é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que move, meu Pai. Eu creio tanto em Ti, a minha fé está em Ti, porque eu te amo tanto, meu Pai. E te agradeço por tudo mesmo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, muito obrigada por cada um que aqui esteve até agora. Que o Senhor venha cada vez mais abençoar e trazer as maravilhas dele sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, beijo no coração. Amém.